Olá, meus caros alunos, voltamos com a quarta e última parte da aula anticoagulantes, antiagregantes plaquetários e trombolíticos. Agora, nessa aula, veremos os anticoagulantes. Os principais representantes dessa classe são quatro: a varfarina, a heparina. Existem duas formas de heparina: a heparina não fracionada e a heparina de baixo peso molecular, os inibidores seletivos do fator 10 e os inibidores diretos da trombina. Desses quatro, veremos três: a varfarina, as heparinas e os inibidores seletivos do fator 10. Então, falando inicialmente sobre a varfarina. A varfarina se enquadra em um grupo de fármacos que são considerados antagonistas da vitamina K. Os primeiros estudos sobre a varfarina, ou melhor dizendo, sobre os antagonistas da vitamina K, ocorreu em 1924, quando se estudaram a doença hemorrágica do gado. Então, verificaram que o gado estava morrendo, que o gado apresentava uma doença hemorrágica e que isso levava à morte do gado. E que isso ocorria após a ingestão de trevo doce deteriorado. Bem, posteriormente descobriu-se que nesse trevo doce deteriorado havia uma transformação química do bis-hidroxicumarina em dicumarol e que isso era o fator responsável pela morte do gado, pela hemorragia fatal encontrada no gado. Bem, mas em 1948, do dicumarol foi produzido a varfarina. E a varfarina significa Vinculzin Alumínio Research Foundation Coumarin. Ou seja, é uma fundação de pesquisa da coumarina. Bem, mas como eu havia falado para vocês, a varfarina é um antagonista da vitamina K. E onde é que entra a participação da vitamina K na coagulação sanguínea? Bem, a vitamina K ela é importante para a síntese de fatores de coagulação, como o fator 2, o fator 7, 9 e o fator 10. Esses fatores da coagulação só são sintetizados com auxílio da vitamina K. A vitamina K é uma coenzima da enzima que sintetiza esse fator. Além disso, a vitamina K também é importante na síntese de outros cofatores, como a proteína C e também a proteína S. Então, a vitamina K ela é importante, ela participa da síntese de fatores de coagulação, o 2, o 7, o 9 e o 10, e também de cofatores como a proteína C e a proteína S. Os antagonistas da vitamina K podem ser divididos em dois grupos: os derivados da 4-hidroxicumarina, que são derivados do dicumarol, e aí entra a varfarina, e os derivados do indano 1,3-diona. Nós temos aí a fenidiona, difenidiona e anizidiona. Então, esses dois grupos, eles antagonizam a vitamina K, eles impedem que a vitamina K possa agir de forma fisiológica, possa agir na via biosintética dos fatores de coagulação e também de alguns cofatores importantes na cascata de coagulação. Qual é o papel da vitamina K na síntese desses cofatores? Então, a protrombina, que é o fator 2, os fatores 7, 9, o fator 10 e as proteínas anticoagulantes C e S, elas possuem um resíduo de glutamato que precisa interagir com cálcio. Vamos lembrar lá da primeira aula dessa. Vamos lembrar aí da primeira parte dessa aula, onde nós falamos da coagulação, da cascata da coagulação. Nós vimos que muitos desses fatores, depois de ativados, eles interagem com cálcio. Então, cálcio é peça fundamental na cascata de coagulação. Só que esses fatores, para interagirem com cálcio, eles precisam ser ativados. E a ativação deles acontece quando o resíduo de glutamato recebe uma segunda carboxila. O glutamato, meus caros alunos, é um resíduo de aminoácido que apresenta na sua cadeia lateral um grupamento carboxila. Se ele for carboxilado mais uma vez, ele vai apresentar dois grupamentos carboxila. Dois grupamentos carboxila significa que são duas cargas negativas nesse resíduo de aminoácido. Bem, mas o cálcio possui duas cargas positivas. O cálcio é bivalente.
Então ele precisa de duas cargas negativas para interagir. E aí está a ativação desses fatores de coagulação. As enzimas carboxilases, elas conseguem carboxilar o grupamento, elas conseguem carboxilar o resíduo de glutamato, fazendo que ele fique bicarboxilado, bicarboxglutamato, e esse bicarboxglutamato pode assim interagir com cálcio. Ele inativo existe apenas na forma carboxilada, ele ativo, ele existe na sua forma bicarboxilada e ele interage com cálcio. Então, só recapitulando, a vitamina K vai ser importante para que ocorra a carboxilação de resíduos de glutamato na protrombina, nos fatores de coagulação 7, 9, 10 e as proteínas anticoagulantes C e S. Sem que haja essa carboxilação no glutamato, esses fatores não conseguem interagir com o cálcio, consequentemente, eles não conseguem produzir efeitos na cascata de coagulação. O que é que os antagonistas da vitamina K vão fazer? Eles vão simular a vitamina K, eles vão bloquear os efeitos da vitamina K, consequentemente, ele vai induzir a formação de moléculas inativas, moléculas biologicamente incompletas e não responsivas na cascata de coagulação. Então aqui nós podemos ver isso de forma mais clara. Aqui nós temos o glutamato, como eu falei para vocês, o glutamato possui na sua cadeia lateral um resíduo carboxila, só que um resíduo carboxila significa que é apenas uma carga negativa. Para que haja interação com cálcio, há necessidade de duas cargas negativas. Por isso, uma carboxilase de glutamato vai inserir um resíduo de carboxila nesse glutamato, fazendo com que o glutamato ele fique bicarboxilado. E aí o glutamato bicarboxilado ele pode interagir com o cálcio é bivalente, ele interage com os dois resíduos negativos do glutamato. Bem, a carboxilase, para fazer essa carboxilação do glutamato, ela precisa de uma coenzima, e essa coenzima é a vitamina K. A vitamina K, na sua forma reduzida, ela induz a carboxilação do glutamato, consequentemente, a vitamina K ela se transforma na vitamina K epóxido, na sua forma oxidada. Bem, se toda a vitamina K fosse oxidada e ela não voltasse a se reduzir, esse processo fatalmente acabaria. Então, a necessidade de que a vitamina K oxidada ela volte a se reduzir. E quem vai fazer isso é uma enzima que possui como coenzima o NADPH. Então, o NADPH está na sua forma reduzida, ele vai se oxidar para que a vitamina K volte a ser reduzida. E onde entra a varfarina nesse processo? A varfarina vai inibir a enzima que vai reduzir novamente a vitamina K. Então, a vitamina K não consegue ser reduzida, consequentemente, a enzima também não consegue mais ser ativada e os resíduos de glutamato não serão mais carboxilados, estancando assim, parando assim a ativação dos fatores de coagulação. Se os fatores de coagulação estão na sua forma inativa, não há coagulação, consequentemente, o sangue permanece fluido. Então, a varfarina ela é administrada por via oral, na forma sódica, e ela possui uma biodisponibilidade de 100%. Além disso, a varfarina tem uma alta capacidade de ligação às proteínas plasmáticas, notadamente a albumina. Se ela tem uma elevada capacidade de ligação às proteínas plasmáticas, ela possui um baixo volume de distribuição. E possui uma longa meia-vida plasmática, já que o fármaco não vai para o tecido, o fármaco é lentamente metabolizado, consequentemente lentamente eliminado. Então existe uma meia-vida plasmática longa de aproximadamente 36 horas. A dose da varfarina não é idêntica para todos os pacientes. Ela vai depender do parâmetro tempo de protrombina. Então, antes da administração da varfarina, é importante se fazer o tempo de protrombina do paciente e, baseado no tempo de protrombina, aí sim calcula-se a dosagem de varfarina. Obviamente, o principal efeito adverso da varfarina vai ser hemorragia e o antídoto para resolver esse efeito adverso é a administração de vitamina K, já que há uma competição entre a varfarina e a vitamina K.
Aumentando-se a concentração de vitamina K, nós teremos a redução dos efeitos da varfarina. Aqui nós temos algumas interações da varfarina. No quadro de cima nós temos interações que diminuem o efeito anticoagulante da varfarina, ou seja, é um efeito pró-coagulante. Colestiramina, que vai inibir a absorção da varfarina no trato gastrointestinal. Os barbitúricos, carbamazepina, fenitoína e rifampicina vão acelerar o metabolismo da varfarina, pois esses fármacos induzem o citocromo P450, especialmente o citocromo P450 CYP2C9, que é a enzima que vai metabolizar a varfarina. Vitamina K, obviamente, vai transpor a inibição do epóxio redutase pela varfarina e vai reduzir, portanto, por competição, reduzir os efeitos da varfarina. No quadro de baixo nós temos interações que aumentam o efeito anticoagulante da varfarina, como o hidrato de cloral, que vai deslocar a varfarina da albumina, aumentando a fração livre e, consequentemente, aumentando os seus efeitos. A mildarona, o clopidogrel, o etanol, fluconazol, fluoxetina, metronidazol e sulfametoxazol, todos eles diminuem o metabolismo da varfarina, eles inibem as enzimas hepáticas, consequentemente eles aumentam as concentrações da varfarina e aumentam, consequentemente, os seus efeitos farmacológicos. Antibióticos de amplo espectro vão destruir bactérias intestinais da flora intestinal, que são bactérias que sintetizam a vitamina K. E os esteroides anabolizantes eles inibem a síntese da varfarina e aumentam a degradação dos fatores de coagulação, aumentando assim os efeitos anticoagulantes da varfarina. Além da varfarina, também são utilizados como anticoagulantes a heparina e suas frações, ou seja, a heparina e heparina de baixo peso molecular. O que é heparina? A heparina é uma mistura heterogênea de mucopolissacarídeos, que também são chamados de glicosaminoglicanos, formados por disacarídeos, pelo disacarídeo N-acetilglicosamina, ácido glicurônico. São mucopolissacarídeos extremamente sulfatados e que são encontrados na superfície das células endoteliais. E qual o propósito da heparina ser encontrado na superfície das células endoteliais? É que eles impedem a coagulação intravascular. Ou seja, antes que haja indução da cascata de coagulação, a heparina está a todo instante impedindo que haja coagulação sanguínea, pois ela está na superfície das células endoteliais. Então, é formada por um mucopolissacarídeo sulfatado, resultado ou composto por resíduos de N-acetilglicosamina e ácido glicurônico alternados. Então, quais são os tipos de heparina? Então, nós temos a heparina não fracionada, que é a heparina integral, a heparina como nós conhecemos, parecida com a endógena, que é extraída a partir do pulmão bovino e da mucosa intestinal suína. Apresenta um peso molecular entre 5 e 30 kDa. Já as heparinas de baixo peso molecular, elas são preparadas a partir da heparina não fracionada por um processo de despolimerização. Existem dois tipos de heparina de baixo peso molecular. A fragmentada, que nós temos a enoxaparina e a dalteparina, e o pentasacarídeo sintético. Nós temos aí o fondaparinux. O pentasacarídeo sintético ele é um inibidor seletivo do fator 10. As heparinas de baixo peso molecular, elas apresentam um peso entre 1 e 5 kDa. Então aqui nós temos o mecanismo de ação da heparina não fracionada e da heparina de baixo peso molecular. Então a heparina, ela interage com a antitrombina, uma proteína que tem por função inibir a ação da trombina, que é um dos fatores da coagulação. Então a antitrombina, ela consegue inibir a trombina, mas a heparina ela acelera esse processo. Então nós temos aqui a interação da antitrombina com a heparina. Nós observamos que essa interação ela acontece principalmente nessa região em verde aqui,
que é um pentasacarídeo que interage com a antitrombina, mas que o restante da cadeia é extremamente importante para a interação com os fatores de coagulação. Então, esse complexo heparina-antitrombina pode interagir com o fator 10, destacado aqui em amarelo, ou pode interagir com a trombina. Então, a heparina não fracionada, ela consegue inibir a ativação do fator 10 e consegue inibir também a trombina. Já a heparina de baixo peso molecular, ela também interage com a trombina, ela também interage com a antitrombina. Nós podemos observar aqui que a heparina de baixo peso molecular, ela também possui o pentasacarídeo, mas possui uma cadeia menor, uma cadeia polipeptídica menor do que a heparina não fracionada. Então, a heparina de baixo peso molecular ela interage com a antitrombina através do pentasacarídeo, mas em virtude do tamanho da sua cadeia polipeptídica, ela interage apenas com o fator 10. O fator 10, que é menorzinho, consegue interagir com a heparina de baixo peso molecular e com a antitrombina. Consequentemente, a heparina de baixo peso molecular ela não consegue inibir a trombina. Então, aqui nós temos algumas características comparativas entre a heparina e a heparina de baixo peso molecular. Com relação à meia-vida plasmática, a heparina apresenta uma meia-vida plasmática menor, 2 horas, comparado à heparina de baixo peso molecular, 4 horas. A resposta anticoagulante é variável para a heparina, mas é previsível para a heparina de baixo peso molecular, pois ela inibe apenas o fator 10. A biodisponibilidade é maior para a heparina de baixo peso molecular, 90%. Os principais efeitos adversos para os dois é sangramento, mas o sangramento, a hemorragia é muito mais frequente para a heparina não fracionada do que para a heparina de baixo peso molecular. E o local de tratamento é o hospital, no caso da heparina não fracionada, já que ocorrem riscos frequentes de sangramento, e pode ser no hospital ou na residência do paciente, para o caso da heparina de baixo peso molecular, pois os riscos de sangramento são bem menores. Aqui nós temos um dos principais efeitos adversos que ocorrem nos pacientes que são administrados heparina, é a trombocitopenia. Essa trombocitopenia, como nós podemos observar aqui, ocorre extravasamento vascular, sangramento que pode ser visível pelo acúmulo de sangue no tecido subendotelial. Esse sangramento ocorre pela formação de anticorpos contra a heparina. Então, os anticorpos se ligam à heparina, esse complexo heparina-anticorpo se deposita nos vasos sanguíneos e ativa complemento. O complemento ataca o tecido, ataca o vaso sanguíneo, e aí nós temos a trombocitopenia, a destruição vascular e também a destruição da plaqueta, em virtude da ligação desse complexo na membrana plasmática das plaquetas, promovendo assim ou produzindo assim uma plaquetopenia. Então aqui nós podemos observar a ação da heparina não fracionada e a ação da heparina de baixo peso molecular. Então a heparina não fracionada ela é grande o suficiente para interagir com a trombina. E aqui nós temos a antitrombina que vai inibir a trombina. E também ela interage com o fator 10 e com a antitrombina que vai inibir também o fator 10. A heparina de baixo peso molecular ela é pequena, não consegue interagir com a trombina, mas ela consegue interagir com o fator 10. Então, ela vai inibir apenas o fator 10. E nós temos também os inibidores seletivos do fator 10, que nós temos aqui o fundaparinox. O fundaparinox ele consegue se ligar na antitrombina 3, promovendo ou aumentando a capacidade de ligação da antitrombina com o fator 10, inibindo assim o fator 10. Então, ele é um inibidor seletivo do fator 10. Quais são os usos dos anticoagulantes? No caso da heparina, é utilizado na trombose aguda, e a varfarina e os inibidores de trombina são utilizados na trombose crônica ou na prevenção da trombose. São utilizados também na prevenção da trombose venosa profunda, na embolia pulmonar,
na trombose e na embolização em pacientes com fibrilação atrial e também na trombose em válvulas cardíacas. Para finalizar essa aula, fiz um pequeno resumo para vocês. Hemostasia é a capacidade de manter o sangue fluido nos vasos sanguíneos através da ativação da cascata da coagulação quando houver um sangramento ou através da inibição quando houver um excesso de formação de coágulo. E nós usamos para manter esse processo de forma fisiológica agentes como agentes antiplaquetários, que vão interferir na aderência plaquetária, na liberação de grânulos plaquetários e na agregação plaquetária, os agentes anticoagulantes, que vão agir contra os fatores da coagulação, e os agentes trombolíticos, que vão agir na conversão do plasminogênio em plasmina e, consequentemente, na dissolução do coágulo, ou seja, ele age quando o coágulo já está formado, ok? Então, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Essa aula foi dividida em 4 partes. Na primeira parte, a gente viu a parte fisiológica da coagulação, da agregação plaquetária, da ativação de plaquetas. Na segunda parte, falamos sobre os antiagregantes plaquetários, depois os trombolíticos e agora finalizamos a aula falando dos anticoagulantes. Na próxima videoaula, veremos a farmacologia gástrica, ou seja, os fármacos que são utilizados principalmente para tratar as dispepsias, para tratar o excesso da produção de ácido clorídrico. Então não percam a próxima videoaula, farmacologia gástrica. Até lá!